nos órgãos jurisdicionais, tanto de primeira, como de segunda, como de terceira instância, tem acontecido do seguinte modo. Existe uma lei, mas acontece que eu, como juiz que vou decidir essa lei, entendo que essa não é a melhor solução que eu vou dar de acordo com aquilo que eu entendo que deva ser o direito. O que eu faço? Eu simplesmente afasto a norma, eu ignoro a norma e invoco um princípio geral de direito. Então, isso tem sido extremamente comum, essa questão da principiologia, no pior sentido que a palavra possa ter. Existe um bom sentido que ela possa ter. No pior sentido que ela possa ter, é exatamente essa invocação de princípios constitucionais ou não. E aí alguns me perguntam, mas o que acontece? O que acontece com esse jogo de poder entre o legislativo que aprova a lei e o judiciário? E eu tenho um princípio constitucional. Aliás, nesse campo nosso de direito ambiental, é a coisa mais comum. Os senhores conhecem de cor e salteado quais são os princípios que são invocados. É o princípio da função social da propriedade, é o princípio da supremacia do meio ambiente em relação aos demais direitos, é aquela questão da obrigação que todos têm de preservar o meio ambiente, e com base na invocação desses princípios, o que se tem feito ao longo, já no Código de 65 isso tem acontecido. Com essa invocação de princípios, nós simplesmente deixamos de cumprir a legislação infraconstitucional. É assim, exatamente assim, que tem acontecido. Os senhores podem me perguntar, mas é verdade isso que acontece? Aliás, Humberto Ávila, autor de um livrinho precioso chamado Teoria dos Princípios, ele diz o seguinte, que hoje se vive no Brasil um momento de verdadeiro relativismo axiológico, capaz de justificar a flexibilização de tudo, inclusive daquilo que é fundamental. Então, nós flexibilizamos hoje a coisa julgada. Não, se eu quero encontrar determinados caminhos para não mais cumprir a coisa, não mais obedecer à coisa julgada, eu arrumo uma teoria para chegar à flexibilização da coisa julgada. Se eu quero não cumprir determinada norma de direito do Código Florestal, eu invoco um determinado princípio e deixo de cumprir a norma infraconstitucional. É isso realmente que tem acontecido. Então, hoje vive-se, não sou eu que digo, é o próprio Humberto Ávila, hoje ele diz que se vive no país aquilo que se convencionou chamar a euforia de um estado principiológico. E essa euforia, continua ele, terminou por acarretar exageros e problemas teóricos que têm inibido a própria efetividade do ordenamento. É isso que tem acontecido. Como é que isso acontece na prática? Eu dou alguns exemplos para os senhores. Decisões flagrantemente ilegais em matéria ambiental por conta de invocação de determinados princípios. Dou casos concretos. No meu próprio artigo, eu evitei mencionar os autores dessas decisões, porque a intenção não era expor quem quer que fosse. O primeiro caso foi uma ação civil pública ambiental. O Ministério Público promoveu a ação para obrigar o proprietário a implementar a reserva legal. O juiz, por N motivos, talvez até porque pegou um modelo no copiar e colar, pegou um modelo de sentença equivocado e condenou não apenas na reserva legal, mas também em área de preservação permanente. Foi para o tribunal o recurso, e no recurso houve o alerta de que, olha, houve uma condenação sem pedido, tudo isso aí. Um dos desembargadores daquela Câmara, simplesmente, embora alertado pelas razões de apelação, por memorial e por sustentação oral, mesmo assim ele insistia, em nome do meio ambiente, em manter aquela condenação, no sentido de que o meio ambiente era mais importante do que regras de processo civil. Esse é um caso. Eu falo outro para os senhores. Num segundo caso,
o Ministério Público requereu prova pericial, num determinado caso de ação civil pública. O magistrado nomeou perito, fixou os honorários e mandou o Ministério Público depositar. O Ministério Público agravou da decisão, dizendo, olha, o Ministério Público não deve depositar. E pediu a exoneração daquele encargo de depósito. Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado não apenas deu pelo provimento do agravo, mais do que isso, aquilo que não foi pedido ele deu. Não apenas exonerou o Ministério Público, mas determinou que a outra parte depositasse. Houve recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça manteve, sob teorias, uma delas é da prova dinâmica, teoria dinâmica da prova e coisa que o valha. Ou seja, a parte é obrigada a fazer uma prova que pode ser contrária a ela própria. Não houve uma inversão do ônus da prova, não. A parte foi obrigada a fazer uma prova que pode ser contrária a si própria. Muito bem. Dou um terceiro caso. Houve um agravo de instrumento de uma decisão nos autos do Tribunal de Justiça. O Ministério Público recorreu. Só que o artigo 526 do Código de Processo Civil fala, olha, quando você interpuser um agravo, você tem que, na comarca de origem, em 3 dias, você tem que juntar a cópia da petição do agravo, etc. e tal, em 3 dias, o comprovante de interposição, a petição e comprovar a interposição. E o parágrafo único diz o seguinte, que se a outra parte, se isso não for cumprido e a outra parte comprovar, o agravo não deverá ser conhecido. Aconteceu exatamente isso, o Ministério Público se esqueceu de fazer aquela petição e depositar. E a outra parte, o que fez? Alegou e juntou a cópia integral dos autos. Quer comprovação melhor do que isso? A comprovação está aí. Pois bem, a Câmara do Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, por se tratar de matéria ambiental, a prova só pode ser feita por certidão. E a pergunta que surge é a seguinte, 2 perguntas. A primeira, onde é que está a determinação nesse sentido processual? Não existe. Em segundo lugar, a certidão é dada com base em quê? Não é exatamente nos autos? Foi juntada a cópia integral dos autos. Pois bem, foi para o Superior Tribunal de Justiça e o ministro relator manteve a decisão do Tribunal ACOR, do Tribunal Regional. Pois bem, apenas por uma questão de honestidade, em agravo regimental, a Câmara fez voltar atrás a decisão, exatamente aquilo que deveria ter sido desde o começo. Mas os senhores imaginem a extensão com que isso acontece. Mas eu dou um outro exemplo para os senhores. Houve condenação numa ação civil pública, houve a condenação a fazer a reserva legal. Só que o próprio Código de 65 dava várias possibilidades de cumprimento da reserva legal. Cumprir na área, cumprir numa outra área, fazer doação, etc. E tal, várias possibilidades. Pois bem, só que a condenação ali foi para fazer na área. Alertou-se, olha, a lei me dá outras possibilidades. Pois bem, o Tribunal Regional disse que não, trate de fazer na área. Superior Tribunal de Justiça, trate de fazer na área. Quer dizer, eu tenho uma opção legal, a possibilidade legal de fazer de mais de uma forma. E isso, no caso concreto, o Judiciário não deu. Um quinto e último exemplo para os senhores, também numa ação civil pública, houve a condenação acessória. Os senhores vão se arrepiar. A condenação acessória a que fossem expedidos ofícios aos bancos para que não fizessem empréstimos, bancos particulares e privados, a que não fizessem empréstimos enquanto não se cumprisse a reserva legal. Em apelação se disse o seguinte, 2 coisas. Em primeiro lugar, eu vou ter 30 anos para fazer a reserva legal. Essa é a primeira questão. Durante 30 anos eu vou ficar impossibilitado? Segundo lugar,
Se eu tenho 30 anos para fazer, se a própria lei me dá, se a própria sentença me deu 30 anos para fazer isso, enquanto eu estiver cumprindo, salvo o melhor juízo, eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu não estou em mora quanto à minha obrigação. Então, qual é a razão desse ofício? Pois bem, o Tribunal Regional manteve essa decisão, porque se tratava de meio ambiente, e, pasmem os senhores, o Superior Tribunal de Justiça também manteve essa decisão. Isso, eu estou trazendo para os senhores, decisões específicas por conta dessa superioridade principiológica do meio ambiente. Então, o que se espera dos senhores aqui? Eu não espero nada, os senhores me pediram explicações. Então, depois das minhas explicações, eu espero que os senhores simplesmente tornem a redação antiga, excluam esses princípios aí, tá? Aí tem o seguinte, vejam, a razão do veto. Qual foi a razão do veto do artigo 1º? O texto não indica com precisão parâmetros que norteiam a interpretação e a aplicação da lei. Eu pergunto para os senhores, tá? Como se a redação da Câmara que saiu, foi aprovada aqui finalmente, não obedecesse à legislação sobre o assunto. Os senhores têm o artigo 59, se eu não me engano, da Constituição, o artigo 59 da Constituição, que diz que deverá ser expedida norma de redação. Pois bem, foi expedida a norma de redação, que é exatamente o artigo 59 da lei, tenho a lei aqui, da lei 95/98, que fala de redação. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, essa lei. Duas regras para a redação de normas. A primeira delas é que o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de sua aplicação. Não falou que deve constar princípio nenhum. Segundo lugar, o artigo 7º, inciso 3º, diz o seguinte, que essa fixação se dará da forma mais específica possível. Essa é a regra. Então, se os senhores quiserem um motivo formal para fazer voltar a legislação, a redação da Câmara dos Deputados, os senhores têm totais condições. Lei Complementar 95/98, artigo 7º, deputado Colato.